Boa noite, bora conversar. A minha primeira pergunta, acho que, bom, ao vivo tudo pode acontecer, né? Então, a minha internet, ela tá oscilando, mostrou aqui que ela tá oscilando, porque aqui no Rio tá chovendo muito. Começou agora, por volta de 7h30, 7h40, tá caindo um verdadeiro temporal. Então, eu preciso saber se essa internet está funcionando, se eu vou precisar ir para a internet do celular, porque a daqui de casa eu não sei como é que vai ser. Vamos aguardar o meu convidado entrar. Eu vou começar aqui a fazer uma apresentação. O Bora Conversar de hoje é com o jornalista, com o repórter Guto Abranches, profissional experiente que já passou por diversas emissoras. Ele acabou de entrar aqui. Guto, a minha pergunta é o seguinte: aqui no Rio está chovendo muito, agora que diminuiu. Você está conseguindo, a Ana também, eu estou vendo que ela está aqui. A internet está boa para você aí? A imagem está boa? Porque aqui ela está oscilando. Eu estou olhando aqui no receptor, ela está oscilando, então eu estou com medo. Entrou mais alguém aqui, a Silma. Por favor, gente, só me responde se a internet está boa, porque o meu receptor, ele está aqui, estou vendo e ouvindo bem. Ai, que alívio, que alívio. Então, deixa eu voltar aqui para apresentar o meu convidado, que faz parte da história desse meu projeto, que eu digo, Guto, que é o projeto do coração. Porque aqui eu só chamo pessoas que eu gosto, que eu acompanho, que eu admiro. E veja só, em março vai completar 3 anos. Né? Eu comecei a fazer ele no início da pandemia, no início daquele isolamento social, após uma crise de ansiedade que eu tive, e fui chamando os amigos, né? Aqueles mais próximos. A gente não podia se encontrar e cada um foi falando o que estava passando naquele momento. Foi crescendo e tanta gente bacana, inclusive você já me ajudou com uma pauta aqui. Eu queria falar muito sobre a história da TV Manchete. Quem gosta de televisão sabe como a Manchete marcou época, né? E o Rinaldo de Oliveira, que foi o Guto que me indicou, teve aqui. Mas voltando a falar... Obrigado, Guto. Então, voltando a falar do meu convidado, do Guto Abranches, ele é um profissional experiente, já passou por diversas emissoras, CNT, TV Cultura, Band, Globo, Globo News. Na Globo News ficou muito tempo, né, Guto? Mais de 10 anos. E atualmente ele está no SBT, ele vai contar aí o que está acontecendo na carreira dele nesse momento. Eu estou vendo que ele está lá no SBT News, nas madrugadas do SBT, com esse telejornal. E o Guto, ele tem algo que me chama, antes de qualquer coisa, tá? Eu sou um telespectador, Guto. Né? E você chegou, eu adoro assistir jornal e acompanho sempre a Globo News, e você apresentou lá durante muito tempo o Conta Corrente, falando de economia. Assunto que eu confesso que durante muito tempo eu falava assim, não gosto não quero saber disso. Mas como é que você não gosta de saber, de falar de um assunto que faz parte do teu dia a dia, que está no teu cotidiano? Por que você não fala sobre? Né? Acontece, você pode não se dar conta. Mas o que sempre me chamou a atenção no Guto foi a forma simples e objetiva de se fazer entender. Até quando ele estava com um profissional, um especialista dentro do assunto, dentro daquele tema, ele se fazia entender de forma simples. Ou seja, a gente em casa entendia. Porque você sabe, né? Às vezes você tem o conhecimento, mas na hora de passar, aí tem um startzinho que nem todo mundo consegue dar esse start. Tá certo? Eu vou colocar ele aqui para dividir tela comigo, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para ele, muitas curiosidades, tá certo? E quem estiver aqui, fique muito à vontade para perguntar, para tirar dúvida, tá certo? E aí tem um ponto aqui, olha, de interrogação com uma bolinha. Você manda a pergunta ali que fica muito mais fácil. Agora, aqui a minha internet continua oscilando, tá mostrando aqui. Mas se vocês estão dizendo que o som tá bom, que o vídeo tá bom, então deixa eu colocar. Bora conversar nessa próxima hora com o Guto. Salomão, muito obrigado. Vou deixar meu convidado entrar. Vamos ver aí. Guto Abrantes. Opa! Entrou o Guto. Chegamos, seu Fábio Baeta. Olha só o que você perpetrou nesta edição, em trazer este velho bucaneiro. Tudo bem? Muito obrigado,
Guto, você ter aceito conversar aqui comigo. Você está em casa, não? Não, estou na TV roubando aqui um cantinho para a gente poder falar aqui, ó. Aqui, vamos É por isso que eu perguntei. Falei, opa, Imagina que quem sou eu para ter essa estrutura toda montada aqui, né? Tem um mesão, para lá tem mais luz, aí não vai ficar bonito de mostrar, mas eu mostro assim mesmo. Isso aqui é uma sala que a gente usa para as entrevistas, olha só, nem sei se eu podia mostrar, mas estou mostrando. Esse aqui é um telão que a gente usa para as entrevistas. Hoje em dia faz-se tudo muito, muito online, né? Facilitou muito o acesso aos entrevistados, porque eu estou em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, moro no Rio de Janeiro há 20 anos. Nesse trabalho no SBT, eu estou desde maio do ano passado. É exatamente um finalzinho daquele momento mais agudo da pandemia, e a gente acabou aprendendo a utilizar essas ferramentas melhor. E os convidados agora estão mimados, eles nem sempre querem se deslocar, principalmente no trânsito, como é o trânsito de São Paulo. Tem gente que fala... Diga, Fábio, diga. Já vi que falamos muito, né? E isso é bom. Sim. Primeiro, eu preciso de novo te agradecer, Guto, por você ter... quero reafirmar isso. Você, de pronto, aceitou conversar comigo. Muito, muito, muito obrigado. Eu te acompanho faz tempo, sou um admirador do seu trabalho, tá certo? Lá da época, eu acompanho desde a época da Globo News, para ser mais preciso, tá certo? E o que eu falei é tudo verdade lá no início, quando você estava lá no Conta Corrente, é a mais pura verdade, tá certo? Muitíssimo obrigado. Mas antes... Mas olha aqui, agora eu te interrompo, só quero fazer uma pequena pontuação. Você fez questão de mencionar que eu traduzia, né, na melhor expressão possível, a economia de uma forma simples. Mas eu faço questão de pontuar que, à frente do Conta Corrente, onde eu fiquei 10 anos, eu tinha uma valorosa equipe de retaguarda que me ajudava muito. Posso enfileirar aqui muitos nomes, mas era sem Ana Regina Domingues, sem Leopoldo Long, sem Juliana Rosa, a Júlia, que está no Band News agora. A Juliana está na Band agora, não é isso? Está na Rosa, está na Band. Gabriela Mafó, Liliana Pinelli, Marita Graça. Parece que não era todo mundo só meu, né? Trabalhavam comigo grupos de 3 pessoas. Claro que há outras, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, se por acaso alguém que trabalhou lá na Clarinha, Castro e Pérez, não podia deixar de mencionar de forma alguma. Ou seja, grupos de pessoas que ajudavam demais a fazer esse trabalho que, pelo que você descreve, Fábio, a gente fez direitinho, porque a economia brasileira não é simples, é uma economia complexa. E a gente conseguia chegar nos mais diversos públicos. Ponto. Agora fico quietinho e você complementa teu raciocínio. Não, tá certíssimo você pontuar isso. Eu só vou perguntar de novo se o áudio tá bom e o vídeo tá bom. Para você tá legal, né? Para mim tá tudo bom. E o meu aqui, a luz aqui não está muito equilibrada. Estou Não, mais tá ótimo. do que eu sou mais branquinho hoje, mas aqui eu estou mais bronzeado por causa dessas luzes. Quem está acompanhando a gente também tá legal para vocês aí? O áudio do Guto tá bom, a imagem do Guto tá boa. Dá só um ok aí para gente. Não tem aqui, o Guto, uma ordem cronológica. Como não é uma entrevista, é um bate-papo, pode ser que a gente sempre volte ao início. Mas tem uma pergunta que eu queria, quando eu estava pesquisando aqui para o nosso papo, me chamou a atenção. Você, quando fez, se é que você fez, teste vocacional de primeira, não deu jornalismo. Rapaz, essa história é divertida, porque eu acabei botando num perfil que eu escrevi há bastante tempo. O meu teste vocacional, eu fiz ainda, acho que no finalzinho do ensino médio, né? Bom, resumindo, deu biologia, para fazer qualquer coisa aqui com biologia. Eu fui estudar engenharia. Eu sou um jornalista que não odeia números, eu gosto de números. Depois a gente tenta relacionar com a economia, que eu não sei se eu fiz a ponte devidamente certa. E fui trabalhar com jornalismo, ou seja, eu sou muito atrevido mesmo. Eu percorro, de certa forma, o que na minha época se chamava de as 3 áreas as 3 frentes de atuação, exatas, biomédicas e humanas, né? Então, mas é isso, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, talvez eu fosse aqui um biólogo, talvez fosse, sei lá, um médico, acho que não ia dar muito certo. Mas eu esqueci de citar também na abertura aqui, eu falei só de televisão, mas o Guto, ele também passou pela Veja
e passou pelo jornal a Folha de São Paulo também, não foi isso? Você sabe uma coisa? Pelo trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no SBT, eu estou de retorno a São Paulo, né? Estou desde o ano passado aqui, então eu fico na ponte aéreo-rodoviária para ver minhas meninas lá no Rio de Janeiro. Essa semana, graças a Deus, elas estão aqui comigo em São Paulo também. Mas eu tava... Guto, peraí, você ficou no Rio, você que foi para São Paulo, é isso? Voltou para São Paulo? É aquilo que eu dizia. Eu sou de São Paulo, moro no Rio há 20 anos. Eu fui para o Rio de Janeiro por causa do Conta Corrente, né? Alice Maria, nossa querida diretora executiva, como poucas, talvez como nenhum outro de televisão. Eu já trabalhava aqui na Globo em São Paulo, ajudei a criar a Globo News, me arvoro o direito de dizer isso, porque eu fui parar lá dentro antes do canal existir. E aí passei um período, acho que de 3 anos, foi 3 anos certinho, isso mesmo, na Globo aqui em São Paulo. E quando foi 2002, eu fui para o Rio de Janeiro para dirigir e apresentar o Conta Corrente da Globo News. Mas por que eu comecei a falar disso, Fábio? Até já me perdi, falo demais. Você me perguntou como... Não, na verdade, a minha pergunta foi exatamente essa tua. Eu perguntei, você está em São Paulo, mas antes a família ficou no Rio. Isso, E você isso. começou a me explicar que não, porque a família ficou no Rio, porque você morou muito tempo aqui e foi para São Paulo agora, porque você está no SBT, não é isso? Eu digo que eu moro no Rio há 20 anos, né? Que foi o período quando eu fui para o Conta Corrente, foi em 2002, exatamente. Agora já passando um pouquinho de 20 anos. E fiquei lá, à frente do programa, durante 10 anos, depois fazendo outras atividades, que depois a gente vai detalhando à medida do que você julgar conveniente, mas sempre no Rio. E voltar para São Paulo, que eu posso falar com um pouquinho mais de uma volta mais dedicada, digamos assim. Isso está se dando agora, desde maio do ano passado, por conta do SBT News e do SBT. Mas nós vamos falar sobre isso. Eu quero voltar de novo, vamos voltar lá um pouquinho. Eu quero antes da Globo News, porque eu citei aqui a Veja e a Folha de São Paulo. Foi antes disso tudo. Foi isso, foi isso. Por isso que eu lembrei que esses dias eu estava passando no centro velho, né? A gente fala centro velho carinhosamente aqui de São Paulo com a minha filha. Fui mostrar para ela e para minha mulher alguns dos locais, né? Que para mim são muito fortes na memória e tal. E um desses locais era o prédio da Folha, ali na Barão de Limeira, no centro velho, que era o prédio das pastilhas. Eu queria mostrar para ela. Mas por que falando isso? Eu virei para minha filha e falei, Carol, né? Que é minha filha, imagina que seu pai trabalhava na Editora Abril a madrugada inteira e depois de manhã pegava o meu velho Fusca e atravessava da Marginal do Tietê até ali o Centro Velho para entregar o texto, para deixar na gaveta do editor da Folha, que na minha época era o Cadão Volpato, que é um amigo querido, que hoje está nos Estados Unidos, está um cara sensacional. Imagina isso, né? Contando para ela que tem 18 anos, que é a geração absolutamente tecnologia. Falei, filho, imagina isso, você ter que sair de um trabalho que você virou madrugada e ter que levar fisicamente o seu trabalho, o seu texto, para deixar na gaveta do chefe que deixava a gaveta destrancada para poder receber o material. Enfim, foi essa lembrança que eu tive e acabei mencionando aqui para vocês a passagem pelo Centro Velho. Mas se você não perguntar, eu saio falando feito doido, Fábio. Melhor você encaminhar nessa conversa. Foi o primeiro, você se formou e foi primeiro trabalhar na Veja? Olha, na prática, eu sou da PUC de São Paulo, né? E já logo no final do primeiro ano do curso de jornalismo, eu arranjei um estágio, que era no escritório de uma agência francesa de fotojornalismo, a Gamma. Eu não sei se tem representação mais no Brasil, aliás, nem sei se existe mais a Gamma. Mas era ali no Bexiga, ali na Bela Vista. E aquele foi o primeiro estágio. E ali, cara, já começaram a acontecer umas coisas legais. Por exemplo, o dono da agência veio me chamar um dia para fazer uma matéria sobre o Museu do Bexiga. Ainda tinha o Armandinho Pugliese, aqueles clássicos, gente da cidade, muito, muito raiz. E lá fui eu fazer uma matéria, acho que foi a primeira matéria que eu efetivamente fiz, foi essa sobre o Museu do Bexiga, para a Gamma, essa agência
francesa de informação. E aí as coisas começaram a se desdobrar aos pouquinhos, eu ainda na faculdade. Me lembro de ter ido também entrevistar o Maurício Kubrusli, logo nessa fase aí, Maurício Kubrusli, que dirigia uma revista chamada Som 3, da editora 3, como o próprio nome já sugere. Acho que também foi uma das primeiras entrevistas que fiz. Eu me lembro que o Maurício foi muito profissional, porque, poxa, estagiário, garoto, fui com a minha colega de faculdade, a Iraci Paulina, editora super dedicada, super competente, que também foi da editora Abril muitos anos. E a gente foi lá e, sabe aquela coisa da timidez, você bota a cara na porta, né? Aquela redação grande e tal. E de repente eu vi o Bruce lá no meio da redação e eu falei para a Ira, olha, o cara tá lá. Ela falou, e agora? Eu falei, bom, meter as caras. Isso é só para vocês terem ideia, gente, do quanto a gente também é tímido. Eu sempre fui muito tímido, mas imagina, tímido se meter a ser jornalista. Bati na porta e falei, eu tinha uma entrevista com o Maurício Kubrusli. Ele de lá, de trás dos seus óculos, olhou, viu um fichariozinho e falou, qual é o seu nome? Eu falei, Guto, não sei nem se falei Guto Abranches, acho que nem usava esse nome ainda. Falei meu nome, ele falou, é você mesmo, pode vir. E ali fizemos uma entrevista muito legal com o Maurício Kubrusli. Esse foi assim o começo do começo, viu, Fábio? E enquanto isso, estudando, enquanto isso, buscando maneiras de fazer as reportagens que me interessavam, escrever. E aí, depois disso, logo de imediato, eu fui parar na redação da Editora Abril, no DDoC, Departamento de Documentação. Mas, desculpa te interromper, mas eu acho que nesse meio tempo aí, tem uma passagem que eu queria que você contasse, que eu assisti num bate-papo que você teve com os alunos. Acho que foi quando você chegou na Band, você recebeu esses alunos. Se eu não estou enganado. Eu vi você contando uma passagem que você estava na faculdade e aí o Gabriel Prioli, eu queria que você contasse essa passagem aí. Eu achei muito interessante. Se é o que eu estou lembrando, meu queridíssimo Gabriel Prioli, que é um homem de televisão há muitos anos, um professor... Ele é maravilhoso. Oi? Maravilhoso. O Gabriel Prioli Na época, se é disso que você está perguntando, vamos ver se eu acerto. O Gabriel ele era professor de telejornalismo. Isso aí. É exemplo do que minha mulher é hoje, professora de telejornalismo na PUC, no Rio de Janeiro. Eu tinha aula com o Gabriel aqui em São Paulo. Ela dá aula aqui no Rio. Desculpa? Ela dá aula aqui no Rio. PUC do Rio de Janeiro, exatamente. E aí, um belo dia, como é mais ou menos previsível, ou pelo menos era no currículo das escolas de jornalismo naquela época, era previsível que um dia o professor de telejornalismo fizesse um teste com os seus alunos. Então, Gabriel, a minha turma devia ter uns 30 alunos, pelo menos. Dessa turma saiu gente muito legal, sabe? Assim, não todos, claro. Aliás, a infinita minoria saiu para a televisão. Mas o Celso Miranda, por exemplo, que é um cara do esporte da Band, que já fica aqui a menção a ele, Fabinho, olha, já estou me tornando íntimo. Fica a menção para você, a sugestão, Celso Miranda. Celcinho é um cara amigo irmão, assim, da época de faculdade. Ele era dessa minha turma. Eu sou assim, de um grupo ali de pessoas que eram muito... Algumas se tornaram muito visíveis do ponto do trabalho que conseguiram desenvolver. Então, Graziela Azevedo, Astrid Fontenelle, Edu Eneg, que hoje apresenta o Jornal da Band, ela dessa turma também. Tem mais gente que eu não quero estender para não deixar ninguém de fora. Mas já fica a dica direta aqui para você. Thaís Oyama, que é comentarista do UOL e é da TV Cultura também. Vou parar de falar nome para não correr o risco de esquecer ninguém. Mas Gabriel chamou a turma e falou, olha, hoje é o dia do teste, que era uma coisa que muita gente até já imaginava que fosse acontecer, mas muita gente não queria fazer de conta que não iria acontecer. Eu lá no fundo, eu queria que acontecesse, porque eu tinha alguma coisa que me dizia, vai, Guto Abranches, vai ser gosto na vida, né? E aí o Gabriel chamou a turma e preparou um setzinho, né, onde, assim, a semelhança de uma bancada de televisão, de telejornal, e fez o teste praticamente, acho que com a turma inteira. Eu não sei se alguém ficou de fora, acho que ele nem admitiria, mas ele fez um teste com todo mundo
E lá depois que terminou isso, ele filmou tudo, né? Gravou, deixou, e aí ele próprio foi analisar. E mais adiante, acho que nem foi no mesmo dia, talvez na aula seguinte, 2 aulas depois, ele vira e falou: olha, gente, para alívio de muitos e talvez o desencanto de alguns, de todos vocês que estão aqui, e era uma turma razoavelmente grande, ele falou: o único cara que vai fazer televisão é esse cara aqui. E apontou para mim. Né? A época eu usava uma barba, uma densa barba preta, e tinha um pouco mais de cabelo do que tenho hoje. Mas mas eu fiz aquilo ali, Fábio, já meio que... Eu sou muito intuitivo, eu sou aquariano e sigo muito minha intuição e, graças a Deus, ela não me desaponta. Eu fui para aquilo ali sabendo que daquilo ali saía alguma coisa. E foi o caso. O estímulo que ele deu naquele momento foi mais ou menos uma chancela, tipo assim, ó, serás meu garoto, vais adiante, porque E era o que eu queria fazer. Eu não tinha muita noção disso tão exata naquele momento, mas eu queria fazer televisão. Tanto que acabei vindo fazer. Eu preciso falar, Guto, que o Gabriel, ele está aqui, o Gabriel ele sabe tudo de TV. Menezes? Você conhece ele também, Gabriel? Menino bom, menino puro, menino exemplo. Um grande Ele, abraço, é ele. Gabriel. Grande abraço. Meu amigo querido, companheiro de outras jornadas aí, cara do maior valor, meu. Guto, e aí você veja, Folha, o primeiro canal foi a TV Cultura que você trabalhou? Foi. Bom, enfim, aquela trajetória que eu recuperei lá do Centro Velho, o prédio das pastilhas, deixar o texto na gaveta do Cadão. E ali eu estava ainda... Quando eu entrei na Abril, entrei para o DEDOC, Departamento de Documentação. Vocês hoje, com certeza, não imaginam o que era o trabalho no DEDOC. Era um andar inteiro do prédio da Editora Abril na Marginal Tietê, ainda, o velho prédio. E ali era organizado um arquivo das publicações, das várias publicações da Editora Abril. Veja, Exame, Cláudia, Nova, Placar, Playboy, tudo. E como era essa organização? Vou contar muito, muito sucintamente. Claro que o trabalho era muito mais... Enfim, eu tenho o dever de respeito àquele trabalho, porque hoje fica parecendo uma coisa do tempo dos Afonsinhos. Mas a gente arquivava os assuntos em pastas. Vocês imaginem que era isso. Então, o editor da Veja ligava para nós, lá embaixo, a Veja no 7º andar, a gente no 2º: olha, eu preciso saber quando foi... Eu vou falar uma pergunta aqui que pode parecer imbecil, mas foi feita. Quando foi o Sesc Centenário da Independência do Brasil? Hoje em dia você bota no Google e fica sabendo. Sesc Centenário até é mais ou menos fácil de deduzir. Mas, enfim, era o tipo de pergunta que se fazia e a gente recorria a um índice remissivo, tinha referências para a gente procurar nas pastas, e a gente ia lá fisicamente, abria uma pasta e virava uma página, outra página, outra página, outra página, até achar a informação que o jornalista pedia. Isso dos primórdios da minha carreira, mas o DEDOC já existia havia bastante tempo. Dali eu subi para a redação da Veja, no 7º andar, fiquei lá 1 ano, um pouquinho menos do que isso. Tomei um sonoro pé na bunda, pode falar pé na bunda, Fábio? Bom, já Pode sim. Já falei, né? Internet acho que pode. E aí poderia ter voltado para o DEDOC, mas aí um amigo querido chamado Marco Nascimento, que hoje é diretor na TV Record, me falou: não volta. O Marcão também tinha passado, foi lá na Abril que eu o conheci. Não volta, olha para frente, vai adiante. E eu realmente, sem emprego, fui olhar adiante. Daí tem tem curiosidades na vida da gente, são muito engraçadas. Eu tenho comigo aqui a Vitória Nogueira, que é minha estagiária aqui no SBT, e ela tem uma paciência infinita, uma gentileza absurda de ouvir o velhinho contar as histórias. Mas ela me diz que adora que eu conte as histórias. Então, só para mencionar um parênteses divertido, nessa saída aí da Abril, imagina isso, gente. Essa saída aí da Abril, depois de 4 anos, eu fui lá no departamento pessoal receber meu dinheiro, né, de garantia. Mas você ficou um bom tempo, né, Guto, lá, então? Abril, nesse começo de 4 anos. 4 anos. E fui lá receber meu dinheiro, umbigo no balcão do RH, o rapaz falou: olha, se me desculpe, não vou poder te pagar, não vou poder dar andamento aqui na sua papelada só na semana que vem, por causa disso, daquilo,
Cara, eu com a cabeça desse tamanho, preocupado, desempregado, né, querendo crescer, chateado porque tinha sido demitido da Veja. É... Briguei lá com o rapaz, mas enfim, fui embora e voltei na semana seguinte. Fábio, dias depois, entre a primeira ida e a segunda ida, abateu-se sobre este país um fenômeno chamado Plano Collor, o que significa que os nossos internautas, a nossa audiência, talvez nem todo mundo tenha ideia do que era. Foi um confisco de todo o dinheiro da caderneta de poupança das pessoas, dinheiro da conta corrente, todo mundo ficou com 50 paus. Então, um cara que tinha 1 bilhão acordou com 50 pratas no bolso, naquele começo. Então, foi um congelamento. Mais que um congelamento, o governo retirou da vida das pessoas, das contas das pessoas, o dinheiro que era delas. No meu caso, não aconteceu, porque o rapaz do RH não me pagou. Só que a partir do dinheiro novo que caísse nas contas de poupança, as pessoas podiam movimentar. Ou seja, quando eu voltei lá para receber uma semana depois, eu era rico pra caramba, porque quase ninguém tinha dinheiro no Brasil e eu tinha o meu dinheiro de 4 anos de trabalho na Editora Abril. Isso é só uma passagem curtinha, mas efetivamente aconteceu. Eu voltei lá, quase casei com aquele rapaz. Falei, meu amigo, você salvou minha vida, porque, pô, não fez com que o meu dinheiro fosse confiscado. Só para arrematar isso, esse dinheiro confiscado aí pela dona Zélia Cardoso de Mello e o seu Fernando Collor foi devolvido para as pessoas, eu acho que foi em 18 meses, 18 parcelas ao longo do tempo. Isso foi um dos episódios na economia brasileira sinistros, porque teve gente que perdeu propriedade, teve gente que morreu porque não conseguiu pagar tratamento médico, teve gente que se suicidou porque entrou numa piração total, porque você acorda de um dia para outro, você não tem um tostão. Quer dizer, tem 50 pratas, mas não resolvia muita coisa na vida. Isso é só para situar vocês e vamos em frente, senão eu me perco aqui, Fábio, eu começo a falar demais. Mas aí você estava me perguntando se era a TV Cultura. Exatamente a partir daí, pouco tempo depois, eu reencontro quem? O Marco Nascimento, aquele que não me deixou voltar para trás, que ele já estava como chefe de redação do jornalismo da TV Cultura. Depois de procurar Estadão, procurar Folha, procurar outras publicações de mídia impressa, que era de onde eu vinha, teve uma hora que eu liguei para o Marco e falei, Marcão, tô aí na caça, meu camarada, tem alguma coisa? Ele me chamou, ele já dirigia lá o jornalismo da TV Cultura, falou, Guto, vem aqui, você vai fazer um trabalho aqui fechando a pauta, durante uns meses que o titular tá de licença, depois quando ele voltar, a gente vê para onde você vai, se tiver outra coisa, se encaixa. Bom, naqueles 3 meses eu mergulhei, né? Não era a televisão que eu queria fazer àquela altura, claro que era, mas eu não sabia que era. E aí, aquela porta que o Marco me abriu, eu fui buscando o caminho que eu queria. Logo, uma vez ali dentro, eu percebi que eu queria fazer reportagem. Imagine, eu fechava a pauta, ou seja, entregava o material para o repórter ir para a rua no dia seguinte, naquelas marcações, naqueles horários, naqueles locais e com aquele assunto. Isso era meu trabalho. Eu roteirizava, né? Todo mundo que entende o tal da pauta, né? Eu roteirizava a saída de 1 ou 2 ou 3 equipes de telejornalismo da TV Cultura no dia seguinte. Mas eu sabia que eu queria fazer era aquilo, não queria fazer a pauta, eu queria fazer a reportagem. E aí começou, propriamente, posso dizer, a coisa com a televisão, o convívio com a televisão. Temos que mandar um beijo aqui, porque tem uma baita de uma colega aqui nossa, que é a Rosana Cerqueira, que está aqui. Não vou falar nada, me recuso a falar da Rua. Não vou falar nada. Ela sabe o quanto eu gosto dela. Um beijo enorme, Rô. Um beijo enorme, minha querida. Você é amiga da vida. Você é querida demais. E uma baita de uma jornalista. Ela tem uma paciência com esse jornalismo, Fábio Baeta, que eu acho que eu não tenho. A Rô tem, além daquele talento todo, ela é de uma boa vontade com esse jornalismo, meu amigo. E ela está aí nessa estrada faz tempo também, queridíssima, muito competente. Rô, beijo! Guto, você lembra? Então, eu queria que você me contasse, no primeiro dia que você saiu para gravar, você, o microfone lá na TV Cultura, você saiu para fazer sua primeira matéria. Você lembra disso? Uma vez mais, eu vou tentar acertar o alvo que você está me sinalizando. Gente, nessa história de... Eu queria ir para a reportagem, mas eu não sabia fazer reportagem. E o Marco lá, calma, calma, você não sabe fazer televisão. Não, porque eu não quero isso, porque eu não quero... O cara tinha saído da Veja, o nariz lá em cima, não tem nada. E ele com uma paciência de irmão mais velho, assim, sabe? Calma,
tu vai ter que aprender, as coisas não são assim, vem com calma, enfim. Resumo da história, e é bem isso mesmo, gente. Ressaltando uma vez mais a importância do trabalho em equipe, sobretudo em televisão. Nos impressos, Folha, Veja, as outras coisas que eu fiz, eu saía para reportagem e volta e meia chegava um fotógrafo para registrar com imagem aquilo. E o fotógrafo cumpria 3, 4, 5 pautas por dia. Mas eu já não gostava de ter que ficar esperando o fotógrafo. Muito, muito enxerido, eu. Imagina, é assim que se trabalha. Na televisão, não é só o fotógrafo que chega. Você tinha que sair, a época que eu comecei na cultura, com um motorista, um cinegrafista, um assistente e um operador de VT. Ou seja, aquela gangue, aquele crime organizado do ambulante pelas ruas de São Paulo, os carros enormes que a TV Cultura tinha, e o trabalho de todos dependendo fundamentalmente de todos. E é isso. E eu aprendi muito a baixar muito a bola e aprender que eu dependia do operador de VT, que eu dependia do motorista se virar bem e ajudar o cara a encontrar os caminhos, aquele trânsito de São Paulo que já era ruim na época. Bom, se é que eu consigo lembrar direito desse dia, se não foi a primeira reportagem, com certeza foi uma das primeiríssimas. Uma editora muito querida lá da TV Cultura me deu a tarefa. Olha a missão ingrata. O quanto ela é difícil. A tarefa de ir ao Mercadão da Lapa, eu acho que foi que a gente percorreu, deve ter sido o Mercadão Municipal da Lapa, e registrar o preço da carne bovina, que estava aumentando muito, era uma matéria de inflação, e eu tinha que ir lá e mostrar, né, com imagem, com entrevista, que a carne estava subindo demais, estava muito caro para o consumidor. Só que aquilo ali eu fui fazer uma vez mais muito para onde meu nariz apontava, né? Eu não tinha exatamente muito traquejo nenhum de reportagem de televisão. Eu sabia assistir, mas não sabia fazer. Eu sei que eu voltei para a televisão sem o tal do preço da carne. Vocês imaginam o sujeito ir para a rua e não trazer o preço da carne, que era o objetivo principal. Por quê? Na minha cabeça, quando o cinegrafista mostrava aquelas tabelas dos balcões de carne, assim, com os preços, a 100 patinho, contra filé, estava registrado. Não precisava ter ali uma anotação minha, uma especificidade. Não, estava registrado, a hora que a editora quisesse, ela ia lá e coletava os preços. Não é assim, né? Eu sei que eu voltei para a televisão, agora também estou tentando muito lembrar o nome dela. Eu me lembro até do sobrenome, que é Barbosa, mas não é Rosana. Enfim, falta minha, não lembrar o nome dela. Ela muito queridamente me deu um esporro federal, porque eu merecia. Como é que eu vou atrás do preço da carne e volto sem o preço da carne? Foi assim. Se é essa a sua pergunta, foi desse jeito que as coisas começaram. Dos olhos ali você não. Como é? O repórter, então, se fosse para te perguntar, também apresenta, né? Você prefere o repórter? Você gosta mesmo da reportagem da rua? Entre uma função e outra? É. Com toda honestidade, que só o Brasil e o mundo nos ouçam. Hoje, cara, de televisão estou fazendo hoje 33 anos, de TV. Olha como eu sou experiente, como o nosso gentil Fábio Baeta me classificou. Eu estou indo para 40 anos de profissão, né? Ainda não estou lá não, mas estou indo. E eu acabei levando, quando eu digo a vocês que eu ajudei a criar a Globo News, e acho que não estou sendo nem um pouco pretensioso, é porque isso aconteceu de fato. E ao longo do tempo, eu fiquei 16 anos na Globo News. E aí eu passei pelo Jornal das 10, junto com o André Trigueiro, esse também é outro amigo, irmão. Eu não falo isso de todo mundo não, viu, gente? Eu sei que eu já falei uma meia dúzia aqui, mas porque são mesmo. Trigueiro, aquele lindo amigo querido, ele era apresentador em São Paulo. O Jornal das 10 tinha 3 praças, né? O André apresentava no Rio de Janeiro, a Mônica Carvalho, que depois passou para a Adriana Mota, em Brasília, e eu em São Paulo. A partir dali, claro que eu fazia reportagem diariamente. Eu ia para a Bolsa de Valores aqui em São Paulo diariamente. Tem gente que tem uma memória muito vívida das minhas participações diariamente na Bolsa, para a Globo News. O jornal se chamava Em Cima da Hora. Parece nome de escola de samba, mas era nome de jornal.
fazia 2, 3, 4 entradas todo dia, ainda com um VT fechado para o Jornal das 10, que eu ajudava a apresentar. Trigueiro no Rio, Adriana em Brasília, eu em São Paulo. E a partir dali começou a dar um comichão, como a gente diz lá na roça, de querer fazer a apresentação cada vez mais. Eu comecei a perceber que é disso que eu gosto. Então, para tentar responder a sua pergunta com todo respeito, também à minha própria atividade e trajetória como repórter, eu acho que até fiz algumas coisas direitinho, mas eu acabei, no início, sendo levado, e depois, por minhas próprias pernas e vontade, gostosamente me adaptando à vida da ancoragem, mais do que do estúdio, da ancoragem em estúdio. E para ser honesto com você que me faz a pergunta e com quem nos assiste, o meu barato é ancorar hoje, se você me perguntar. Mais do que a reportagem, mais do que a reportagem. Claro, aqui mesmo no SBT, o Rodrigo Hornhardt, que é nosso chefe aqui do jornalismo, e o Kiuso, que é o diretor de jornalismo em geral, de vez em quando eles me dão uma chancezinha e me botam ali para fazer uma reportagem para o SBT Brasil, que é o jornal da TV aberta. E eu vou, claro, porque, poxa, é uma visibilidade tremenda, além do reconhecimento deles próprios, e me abrir essa oportunidade. E agora, como você fez menção, esse final de semana que se passou, da sexta-feira para o sábado, do sábado para o domingo, eu estreiei a minha apresentação num jornal novo que o SBT News tem, que é o SBT News na TV, mas é na TV aberta. Então, esse trabalho que você fez menção foi esse trabalho que eu iniciei a fazer agora aqui também. Então, no fundo, a gente acaba sendo muito múltiplo, mas se você me perguntar, não, você só pode escolher uma, qual é a função que você quer e por que você quer? É a ancoragem, mais do que a apresentação, é a ancoragem, que é chamar diversas praças, que é fazer uma narração, que é fazer entrevistas simultaneamente ao desenrolar dos fatos, porque isso eu acabei desenvolvendo dentro da Globo News. Eu não apresentava quando eu fui para a Globo News. Eu acabei indo parar na apresentação do próprio Jornal das 10, isso muito rápido, logo que a Globo News começou, em substituição a Lilian Amarante, que é uma jornalista também muito conhecida, público de São Paulo. A Lilian foi do SPTV, da TV Globo, bastante tempo, depois foi fazer outras coisas. De repente, a Lilian volta exatamente na formação do núcleo de São Paulo da Globo News. E a Lilian volta e meia falava, Guto, hoje eu tenho um compromisso tal, tenho uma pauta de economia e política, você não quer ficar? Lilian também me deu muito a força nesse início, porque ela meio que me escalava. Eu era o número 2 dela, digamos assim, nas apresentações, porque ela era apresentadora titular. A partir dali, meu amigo, a partir dali foi ficando cada vez mais forte o gosto pela ancoragem, pela apresentação, antes de tudo por aprender, porque eu não sabia fazer, né? Hoje em dia acho que faço bem mais ou menos, mas na época eu não sabia nada. Então, habituar a postura, luz, enquadramento, voz e inflexão, ouvir, não interromper, ou interromper somente quando... Enfim, coisas que são do traquejo nosso da apresentação e da ancoragem. E a partir dali foi indo um desenvolvimento que, graças a Deus, sempre foi muito reconhecido, e posso até, sem falsa modéstia, porque já me ensinaram que falsa modéstia realmente é falsa, não adianta coisa nenhuma. Eu sei que fiz um bom trabalho, percorri e percorro uma trajetória que foi me levando para essa linha, para ser um âncora, para ser esse cara aí. Levei meia hora para te dizer, não, o que eu mais gosto é ser âncora. Até porque, só para encerrar rapidamente, não apenas por ponto de visibilidade, né? Minha questão não é vaidade, mas pelo fato de que eu acho que esse troço eu faço direito, sabe? Minimamente com competência e atendendo aquilo que você, Fábio, mencionou. Quer dizer, peguei lá uma complexa economia brasileira e internacional e consegui, ao longo de 10 anos, à frente do Conta Corrente, esmiuçar, traduzir aquele troço para o número mais amplo possível de pessoas, que não foi atingido, porque a gente tem sempre que ambicionar atingir mais gente. Né? E tem uma coisa, Gu, que eu falei isso lá no início, que não desmerecendo nenhum coleguinha, não é isso, mas o conversar com a gente no sofá aqui sentado, e achar e sentir, pô, ele está falando isso comigo, peraí, não é todo mundo que consegue, não.
Eu Guto, fico... você me desculpa, eu tô falando isso como telespectador que sou, viu? Eu admiro meus colegas, eu admiro, mas eu fico aqui em casa e digo, cara, você está falando comigo isso aqui, sabe? Eu acho que essa chavinha não é todo mundo que consegue, não, Guto. E você é Fábio, um. eu fico feliz da vida de te ouvir falar isso, porque você, além de tudo, é uma audiência muito qualificada. Mas já faz um pouquinho de tempo que eu descobri, e não foi de uma hora para outra, foi ao longo, evidentemente, de um processo, que eu gosto de... Os amigos repórteres e jornalistas, todo mundo que está aqui com a gente, você próprio, Fábio, com certeza já ouviu mais de uma vez um grande profissional dizer eu gosto de contar histórias. E eu tenho absolutamente certeza de que quando as pessoas dizem isso é porque é fato. Né? Amigos jornalistas que gostam de contar histórias das pessoas, de descrever o fato com o máximo de precisão, o mais próximo possível da verdade. Eu andei descobrindo, de pouquinho tempo para cá, que eu gosto não de contar uma história, mas eu gosto de conversar uma história. Essa não é ilegítima e nem estou me apropriando da expressão de ninguém, não, pelo menos até onde eu saiba. Essa é de minha própria autoria, de minha própria autonomia, né, como se dizia no humorístico da Globo tempos atrás. Eu gosto de conversar uma história. E o grande barato, eu mencionei as equipes que trabalharam comigo, no caso, por exemplo, do Conta Corrente, mas eu poderia falar também da Leda Lopes, da própria Rosana Cerqueira, que está aí com a gente, da Beth Pacheco, gente que trabalhou comigo no Jornal das 10, ainda aqui em São Paulo, né? Como as posições que eu ocupei, e eu me refiro mais ao Jornal das 10, gente, e à Globo News, porque foi onde eu permaneci mais tempo, pelo menos até hoje, quem sabe eu fique no SBT mais tempo do que isso. Mas as posições que eu ocupei como editor executivo no Jornal das 10 em São Paulo, depois como editor-chefe do Conta Corrente a partir do Rio de Janeiro, me facultaram um elemento precioso para o trabalho, que é o fato de eu poder escrever para mim. Escrever para mim não é para eu entender, mas é escrever para eu ler. Então, com muita facilidade, apesar de estar à frente de um time de craques, por exemplo, no Conta Corrente, gente muito capaz poxa, Ana Regina Domingues e Liliana Pinelli sabem muito mais de economia do que eu até hoje, sem sombra de dúvida. Gabriela Mafor também. Ju Rosa nem se fala. Vou parar com os nomes de novo. A segurança que essas pessoas sempre me transmitiram, o conhecimento delas mais técnico, mais específico, eu nunca soube falar de contas públicas como Ana Regina até hoje. Ela é craque. Ela está hoje no Bom Dia Brasil já faz algum tempo. Minha querida amiga, mais do que colega, querida amiga. Mas este conforto, esta segurança que as equipes gentilmente me concediam, vamos dizer assim, me permitia escrever os textos do jornal, que a gente chama de as cabeças, por exemplo, ou as notas, muito da minha forma, muito para eu mesmo ler. E até a ponto de, por exemplo, estar diante do teleprompter, que as pessoas hoje em dia já sabem o que é, né, onde corre o texto na frente do apresentador, frequentemente improvisar mesmo diante do meu próprio texto, em havendo necessidade. Tudo muito em nome do quê? Disso que você ressalta tanto, Fábio, de chegar mais perto das pessoas. Falando, o que eu estou dizendo é isso. E essa frase que eu acabei de formular aqui, com certeza você já deve ter me visto falar de alguma forma. Gente, o que eu estou falando é o seguinte, né? Poxa, eu saí da Globo já faz algum tempo. Mas eu sei que consegui imprimir, por exemplo, esse ritmo e pelo menos uma tentativa muito honesta de ser claro, de ser transparente, porque eu tinha estou procurando a palavra, não acho, mas eu tinha essa chance, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor, essa oportunidade boa, que tendo aquela equipe tão valente junto comigo, me permitia chegar lá e escrever o texto da forma que era melhor para eu mesmo ler. Até porque eu era, além de apresentar o jornal, eu liderava aquela equipe, eu dirigia aquela equipe e eu era também o editor-chefe do jornal. Então, tudo precisava efetivamente passar por mim e eu acho que foi um trabalho que, ao longo daqueles 10 primeiros anos, eu fiz com alguma desenvoltura. Guto, a própria Globo News, ela acaba sendo uma referência, não desmerecendo os outros canais, mas ela acaba sendo uma referência. Está acontecendo até, quando a gente está falando aqui de produção de conteúdo, né? O domingo, com informação ao vivo, esse conceito do nunca desliga, né?
É exatamente isso quando a gente está falando da notícia, ela não para, sempre está acontecendo, né? Então, essa forma com que está sendo, que tem sido executada, acaba sendo até referência para os outros que estão chegando aí ou tentando chegar. Guto, eu não posso ir embora. Está acabando o nosso tempo, é sinal que a gente fala para caçamba, tá? A hora passa. Eu estou me pegando aqui, me descobrindo um falador juramentado. Para quem diz, pois é. Você, olha só, mas tá certo, embora conversar, você está fazendo certo. Você teve uma passagem, e aí eu queria que vocês me usassem pela. E que nem durou muito esse canal, você ajudou a implementar. Eu queria que você falasse sobre a TV, TV JB, é isso? O JB TV? Posso relacionar rápido as emissoras? Então vamos lá. TV Cultura, a primeira durante 6 anos. Da TV Cultura eu saí como repórter para trabalhar no CNT Jornal, que era chefiado pelo grande Ricardo Couto, outro querido. Que ainda ela não juntou com a Gazeta ainda não, nesse período, né? Já era CNT Gazeta, aqui em São Paulo. Já era CNT Gazeta. A nossa redação era debaixo das escadas do programa Mulheres. Mas isso Nossa, Cara, ali tinha Juca Kfouri, ali tinha Ratinho, ali, olha isso. Poxa, é muita gente boa. E a gente lá no meio. E o Ricardo Couto, que era o diretor do jornal da CNT, fiquei lá 3 meses. Olha, essa passagem eu preciso mencionar, me perdoa se eu me estender, Fábio. Mas ali, naquele trabalho, tinha saído da TV Cultura depois de 6 anos. Fui para a CNT Gazeta, fiquei 2 meses, quase 3, ou algo muito próximo disso. Isso era o quê? Era o quê? 96, 97? Exatamente 96. O chefe de reportagem, além do Walter Mesquita, que é outro querido, que é chefe na TV Globo até hoje, o chefe de reportagem do horário da manhã, que me via chegar reclamando todo dia cedo e perguntava onde dói, chama-se Mariano Boni de Matis, que vem a ser apenas Mariano Boni de Matis, que hoje é um altíssimo executivo na TV Globo, meu amigo também de muitos anos, que me aturava desde lá 96. Isso na CNT Gazeta. Rapaz, ali teve um dia que ia ter uma greve geral, no dia seguinte o Ricardo Couto falou, olha aqui, meu camarada, ele ficava em Curitiba, me deu um texto, falou, amanhã eu vou rodar a vinheta do jornal, vai abrir na sua cara e você vai dizer isso aqui. Fala do seu jeito, mas é isso aqui. Não vai nem passar pela apresentadora. Ao vivo, e você fala isso. Fui lá eu fazer uma transmissão ao vivo nessa abertura do jornal. A CNT Gazeta só fechava ao vivo, como a gente chama link, a partir de 2 ou 3 pontos de São Paulo, entre eles o Viaduto do Chá. Então estou eu lá em pé no Viaduto do Chá. O meu retorno de vídeo, para quem não entende a gente, é onde a gente tem referência visual do que a gente está fazendo. Olha, eu posso brincar dizendo que era uma Telefunken, porque era uma televisão enorme, com ainda uma coisa indescritível. Fiz este vivo com essa força, com essa oportunidade que o Ricardo me deu. Dona Alice Maria, ninguém menos do que ela viu, quem não sabe quem é, por favor, ao Google, rapazes e garotas, e todas, porque vale a pena procurar, conhecer a biografia de Dona Alice Maria. Ela viu, virou-se para Letícia Moana, a grande Letícia Moana, e falou, chama esse cara aí, porque eu quero ele na equipe da Globo News. Desse jeito, um belo dia, toca o telefone lá debaixo das escadarias do programa Mulheres, e era a Letícia querendo falar comigo, para me chamar para trabalhar. Rapaz, essa história eu tenho para contar. Muitos detalhes outros, mas não vou insistir, para seguir adiante, para poder contar para vocês. A partir daí foi a Globo News durante 16 anos, graças a Deus um trabalho muito exitoso, que me orgulho muito. Saí de lá tem alguns anos já, depois fui para o Grupo Bandeirantes, TV Bandeirantes no Rio de Janeiro, apresentar o Jornal do Rio, que hoje é apresentado... Mas calma aí, Guto, peraí, a Band também merece um capítulo. Eu sei, é porque eu não quero deixar de mencionar alguma importante, entendeu? Mas você me interrompa aí, então. Não, depois a gente volta lá, vai lá. Tá, então fui de Globo News 16 anos, fui para a Band, no Jornal do Rio, que hoje é apresentado pela linda da Yasmin Bachu. Lá eu conheci muita gente querida também, um abraço para todo mundo, que eu não vou conseguir mencionar aqui o nome de todos. Depois da Band, meu Deus, gente, eu fui para onde? E assim, desenvolvendo palestras, seminários, apresentação de eventos, isso tudo veio muito junto. Também fui aprender fazendo, né? Você vai aprendendo com o carro andando.
Depois dessa passagem, eu fui para Mato Grosso, voltei para a TV Globo, acho que até o Fábio não sabia disso, fui para o Jornal Nacional, novamente como repórter, fiquei 2 anos em Mato Grosso, não exclusivamente para o JN, mas o start, né, foi fazer reportagens para o JN, graças a Deus eu fiz também um trabalho bem bacana, que o seu William, até hoje, deve se lembrar de mim com carinho, assim como eu lembro dele com carinho e com respeito, porque ele sempre valorizou demais as minhas produções lá para o Jornal Nacional. Ele, aquela querida daquela Renata Vasconcelos, que foi colega do comecinho na Bandeirantes. Eu posso contar na Bandeirantes, na Globo News, posso descontar até dos dias em que ganhava carona de Renata Vasconcelos. Quem é o brasileiro que tem essa história para contar? Guto Abranches tem. Que há, Hein? Piano. que há, com certeza, tem que Renata respeitar isso. Vasconcelos, francamente. Depois de Mato Grosso, então, voltei para o Rio de Janeiro, aí fui convidado para dirigir a implantação da JBTV, um projeto mais recente do Jornal do Brasil, que infelizmente não foi adiante, mas eu fui chamado exatamente para ser o diretor desse projeto e voltei depois. Vamos falar o ano. Guto, qual foi o ano aí da JB? A JBTV foi de 18 para 19. 2018 para 2019. Ali no centro do Rio de Janeiro. Isso. Eu estou sempre muito para aquele trabalho ir adiante, mas era rádio, era TV, era digital e era o impresso, né? O retorno do Jornal do Brasil às bancas, né? Mas, enfim, não quero tocar muito nesse assunto porque não foi uma das coisas das mais profissionais que aconteceram ao longo da minha carreira. Não por falta de dedicação de todo mundo que estava envolvido ali, não, mas porque a gestão do projeto foi de péssima qualidade. Vamos em frente com coisas melhores. Depois, então, da JB, aí sempre as voltas com os meus seminários, minhas apresentações. Aí eu fui fazer o quê, gente? Já estou até me esquecendo. Eu sei que, enfim, no ano passado vim para o SBT News e SBT. Devo estar me esquecendo de alguma coisa aí no meio do caminho, mas a gente fala se você No ainda quiser. SBT, você chegou nas reportagens, não é isso? Para a rede, os jornais da rede, não é isso? No SBT News? No SBT, você diz de maneira geral? No SBT, você fez reportagem para o jornal do SBT, logo de início. Então vamos lá. Eu cheguei para o SBT News. A minha contratação se deu para ser editor de economia do SBT News, que é uma atividade que eu desenvolvo diariamente, né? Até hoje. Mas, enfim, por conta da experiência, pelo traquejo já de televisão, como mencionei, o Rodrigo Hornet e o Kiuso já me conheciam, né? Conheciam o meu trabalho, falaram, olha, você vai vir para cá para editar economia para a gente, mas quando tiver alguma pauta boa de economia, até mesmo que você desenvolva, que você sugira, você vai fazer a reportagem para o SBT Brasil. Top, eu falei, uai, é claro. Então, de vez em quando, eu boto o pé na porta lá para ver se eles dão uma chancezinha. Mas eu acho que eu sempre que está perguntando isso, porque muito imediatamente foi eu chegar, na primeira reportagem que eu saí para fazer, teve uma publicação orgânica, espontânea na internet, falando, veterano da Globo News é contratado para ser repórter de economia. É isso, né? Não está errado, mas a contratação não se deu eminentemente para isso. Mas ocorre, de vez em quando eu cometo essas reportagens. No SBT News, que ele está recente agora, aí, acho que está faltando isso mesmo, eu acho que a TV aberta merece também, não só quem tem, porque a TV fechada, ela é segmentada. Né? Por que o público da TV aberta também não merece ter notícia num horário que não tem nada passando na TV? Acho que as emissoras já começaram a despertar para isso. A própria Globo já começa lá, a Band está fazendo isso. E o SBT, acho que foi até antes da Band, fez alguma coisa nesse sentido. Guto, você me corrige se eu estiver falando bobagem. Que tinha a apresentação das matérias, mas tinha ainda ao vivo. Não tinha isso? Acho que era SBT Notícias. Alguma coisa assim. Eu tenho receio só de não me lembrar essa cronologia direitinho. Se minha mulher estivesse aqui, dona Flávia Rua, um beijo, meu amor, um beijo, Carol, nossa filhinha, ela iria saber te dizer isso com toda precisão, porque, além de tudo, ela é notívaga.
Então, ela já assistia os jornais do SBT na madrugada desde há muito tempo, muito antes de eu despertar para isso. Isso me faz pensar, e eu acho que a gente não está errando muito, o Fábio, que essa própria reprogramação do SBT, colocando jornais à madrugada, inclusive com reapresentação e tal, induziu muito do que hoje a gente vê na própria Globo. Hora 1 deve ter se originado a partir de uma ideia semelhante a essa. Ou seja, tem público, tem trabalho a ser feito, evidentemente, e é isso que o SBT News TV está fazendo agora, tem 2 para 3 semanas no ar. Tem ainda mais uma pergunta para terminar, Guto, por favor. Mas se eu te assisto, é só final de semana? Você vai ficar esporádico lá no SBT News? Como é que está essa programação, Guto? Essa programação é o seguinte, o titular dessa apresentação é o Fernando Jordão. Ele faz de segunda a sexta nas madrugadas, inclusive de domingo para segunda, as madrugadas, a apresentação do SBT News na TV. Ele é o apresentador titular e a gente vai se revezar. Somos outros 3 âncoras. O Pablo Valler, que hoje, inclusive, já faz a previsão do tempo, o Marcelo Casagrande e este que vos fala. Este Guto Abranches, a cada dia é melhor que Anches. Toda vez que eu digo isso, as pessoas adoram. Porque é Anches, né? Não é antes. E a gente vai se revezar aí nos finais de semana, porque é puxado, viu, cara? Os jornais têm 4 horas um, 3 horas e meia outro. Domingo para segunda são 5 horas. Entra por volta, eu te assisti na estreia. Você entra ali o quê? 2, 2h30, dentro desse... Exatamente nessa faixa aí que você está mencionando. Entre 2h15 e 2h30, da sexta para o sábado. Depois vai variando um pouquinho. Sábado a gente já entrou, era na 2h55. Depende muito da grade de programação também. Aí, você teve uma passagem pela Band, que eu não queria encerrar esse papo sem falar, que também foi muito bacana, né, Guto? Porque você fez o Jornal do Rio. No início, sim. Eu cheguei lá para isso. E você fui contratado para... fez algo que até então tem uma crônica sua que está na internet, se você buscar, que eu achei muito bacana. Foi na época do J10, que o Trigueiro apresentava e você fez uma crônica do Paulistano no Rio. Eles me pediram para fazer uma coisa dessa. Na época, o editor-chefe do Jornal das 10 era o Marcelo Lins, que também é um baita profissional, um amigo queridíssimo. Maravilhoso. E hoje é comentarista de internacional, um sujeito, uau, não tem falar o que do Marcelo Lins. À época ele era editor, tornou-se editor-chefe do Jornal das 10. E eles tiveram a maluquice de virar para mim e falar: Guto, tinha uma coluna lá chamada Um Olhar, alguma coisa assim. Guto, eu já estava no Rio, já tinha bastante tempo. Você não quer fazer um olhar do paulistano, da Avenida Paulista, que sou efetivamente, com o olhar sobre o Rio de Janeiro? E aí eu escrevi para eles aquele texto. Você sabe que eu ainda hoje, quando vejo esse texto, cara, pode parecer mentira, mas eu chego a me emocionar porque tinha muita coisa envolvida ali, né? Minha filha estava recém-nascida, a gente morando no Rio, uma descoberta de uma cidade que era outro Rio, né? E aquela altura para mim, porque já era um outro momento de vida, então era uma redescoberta da cidade. E ela tem umas curiosidades muito legais mesmo. Estão lá na crônica. Aquela coisa de, por exemplo, você está na sede da TV Globo no Rio de Janeiro e quer ir para a Barra. Você sai na rua Jardim Botânico, você pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda, que você vai sair na Barra. Isso em São Paulo não existe, concorda? E raramente existe em outro lugar do mundo. Mas é rigorosamente isso. Você vai para a Barra para um lado ou vai para a Barra pela linha amarela do outro lado. E eu nunca sabia em que lado da lagoa eu estava. Se era Ipanema, se era Leblon, levei muito para saber. Aí tive que fazer Borges e Medeiros, tem B, Leblon, ok. Cara, olha o raciocínio do sujeito. Mas foi isso. Aquela crônica é um prazer grande que eu tive. Uma das coisas que eu considero muito bacanas que eu fiz ali, graças aos meninos, o Trigueiro e o... No Jornal do Rio, voltando para a Band, porque eu falei dessa crônica, mas voltando lá para o Jornal do Rio. Fez você, até então, ali, você não... Dá para dizer que você conhece aqui a Zona Norte, esse seu olhar além, ali, Zona Sul, ali das proximidades da Globo, quando você... Porque a Band já fica em Botafogo, né? A Band já fica...
esse olhar aí pro âncora, como é que foi isso para você, Guto? Ficar mais de perto dos problemas da cidade, né? É, Do carioca, desses transtornos que a gente passa aqui com ônibus, com metrô. Eu acho que quando você estava lá, era macro, né? Era nível Brasil. Né? E a Band, eu acho que fez isso, Guto, de trazer esse olhar mais esmiuçado para a cidade. me aproximei um pouco mais da realidade da vida no Rio de Janeiro, porque a Band tem esse cuidado, por exemplo, para falar dos problemas do atendimento de saúde no Rio de Janeiro, que era uma coisa que eu não é que eu não me desse conta, mas eu não com aquela profundidade, né? Eu não vivenciava aquilo no dia a dia. Fazendo o Jornal do Rio, eu fui conhecer um pouco mais a realidade das filas, do não atendimento, da criança que nascia no meio-fio, como se diz no Rio, na guia da calçada, como se diz em São Paulo, e é verdade, isso acontece, de gente morta com bola perdida, das torcidas, da mobilização. É claro que não apenas os aspectos negativos, que o Rio, infelizmente, tem muitos, mas a cidade é uma cidade transcendente, o Rio de Janeiro é uma coisa, né? E eu acabei me aproximando muito mais do que me tinha sido permitido antes, porque eu fazia uma macroeconomia, eu fazia política de Brasília, eu fazia cultura, então eu não estava com esse pisando fundo nesse cenário. E só para arredondar, Fábio, eu tive também a oportunidade de fazer reportagem, algumas coisas no Rio de Janeiro, aí já pensando nas reportagens da Rede Nacional, do Jornal da Band, que era apresentado pelo querido Ricardo Boechat. Esse a gente sente muita falta. Como eu fazia as matérias de rede, então eu comecei a circular mais por lugares que eu sequer sabia que existissem. Então, tentando te responder se eu me aproximei mais aí da Zona Norte, das mazelas da cidade e até um pouquinho também do Estado, minimamente, mas sim, isso acabou acontecendo em função dessa vivência cotidiana. Posso contar uma passagem muito, muito rápida, já que eu fiz menção a ele? Dá tempo? Por favor, por favor. O Ricardo Boechat, que Deus o tenha em bom lugar, um sujeito que sempre foi comigo de uma generosidade absoluta. Quando eu comecei a circular pela redação da TV Bandeirantes em São Paulo, algumas pessoas, acho que até que estão lá ainda hoje, devem ter presenciado isso. E eu não conto isso para me... enfim, como eu já disse, não é uma questão de vaidade, mas é porque eu acho que eu tenho que contar essa passagem, porque vem dele, que remete a ele, porque fala mais sobre ele. Eu passando pela redação, o Boechat estava sentadinho lá na mesa dele, na baia dele, quando ele me viu, eu estava passando muito próximo a ele, né? E a gente tinha trabalhado junto na Globo, mas lá longe, quando ele fazia o Bom Dia Brasil ainda, olha como isso tem tempo. Enfim, passando ali na frente da mesa dele, ele me viu, as pessoas, né, de vídeo mais ou menos têm uma rotina de se cumprimentarem, mesmo que não tenham a memória absoluta de quem se trata. Não sei dizer se era o caso, mas o que eu vou contar a seguir me leva a pensar que era lembrança verdadeira. O Boechat estava escrevendo, já estava praticamente para entrar no ar no Jornal da Band. Ele apresentou como ninguém, com todo respeito aos colegas que vieram depois. O Boechat parou de escrever, tirou os óculos, se levantou, segurou na minha mão e falou: pessoal, chamou a redação e falou: pessoal, atenção aqui, pessoal, aqui. Ele não precisava falar muito para que as pessoas, né, dedicassem atenção a ele. Ele falou o seguinte: eu tenho isso para contar. Este cara aqui, apontando para mim, este cara aqui, eu não vou apresentar para vocês, porque vocês têm a obrigação de saber quem esse cara é. Guto Abranches, seja muito bem-vindo. O que você faz com a redação toda olhando para você? O Ricardo Boechat segurando na sua mão, falando uma coisa como essa, e eu nem estava ainda contratado, estava negociando coisas. Com uma redação parada olhando para a sua cara, Fábio Baia, vindo daquele cidadão, daquele profissional, daquele homem. Meu amigo, essa história também eu tenho para contar, e olha, só me enche de orgulho, porque é pelo que eu disse, não é para mim vai descer, eu, graças a Deus, não tenho muita necessidade, mas é para contar mais sobre este sujeito, sobre ele, sobre Ricardo Boechat. Era esse o coração daquele cara. Demais. Enfim, agora já até me Ele é o, entra dentro daquilo que eu falei lá no início, né? E ele ainda na rádio, né? Com todas essas, a gente não precisa entrar em detalhes, mas com tudo isso que a gente passou e vem passando, quando a gente está falando aí de política, Imagina por vários... Imagina Boechat no ano passado, amiguinho. É isso, Imagina isso. é isso. Não ia sobrar nada.
Não ia sobrar nada para ninguém. Ótima, ótima lembrança. Muito obrigado por esse momento, por dividir aqui esse momento comigo e com quem está aqui. Eu que te agradeço o convite. Para a gente fechar, para a gente ir embora, eu juro que eu te deixo embora. Me fala, você me contou um momento marcante aí seu, mas me conta uma matéria sua, que você já participou de várias coberturas, né, Guto, que te marcou de alguma forma, que mexeu com você, seja ela grande aí, ou algo singelo, mas que mexeu com você, que mexeu com o Guto. Tem alguma coisa aí que você traz na bagagem? Olha, eu posso mencionar algumas. Eu te falei da crônica que você mesmo mencionou. Foram inúmeras coberturas, aí eu posso encaixar a TV Cultura, a própria Globo News, a TV Globo Editoria São Paulo, nos SPs, aqui que eu fiz também. Em situações como a das chuvas de ontem, aqui em São Paulo, torrenciais, hoje, a gente sempre sabia que ia chegar na manhã do dia seguinte na TV Cultura, ou mesmo na Globo, ia ter que correr para a periferia para registrar, às vezes, situações dramáticas, deslizamentos, socorro, gente perdendo tudo e tal. Isso tudo, assim, eu tenho muito marcante. Uma citação do Carlos Nascimento, por exemplo, que é um sujeito que eu adoro, que também foi meu colega de Globo, e aqui, eventualmente, ainda uma época de chuva torrencial em São Paulo, todo mundo sofrendo com aqueles alagamentos. Carlos Nascimento abre, olha como se dá a cabeça de um editorialista, de um cara que tem que passar uma visão abrangente das coisas. São Paulo debaixo d'água, gente perdendo coisas, gente sofrendo. Nascimento, obviamente, do alto de todas as informações que ele receberam, numa das edições do SPTV, que era a segunda edição que ele fazia, ele abre o jornal dizendo a seguinte coisa: a chuva é uma bênção dos céus. E São Paulo debaixo d'água. E ao longo daquele texto que ele escreveu, ele mostrou que a chuva limpa a poluição, ajuda, enche os reservatórios, tal. Ou seja, trouxe uma visão que naquele momento talvez não tivesse diante dos olhos de todo mundo. Mas para tentar responder o que você está me dizendo, foram várias coberturas nesse nível, mas você me fez lembrar agora de uma que me emocionou muito. Eu estava na TV Globo, TV Centro-América em Mato Grosso, e eu fui fazer um teatro de um grupo de periferia. Gente muito, muito, muito simples. Eles faziam ensaios no palco de uma escola pública, alguns prédios de escolas públicas têm aquele palco, né? Não sei hoje em dia como é que se dá, mas eu me lembro que quando eu estudei em escola pública a vida inteira, então conheço um pouco isso. Tem aquele palquinho, e eu me lembro de ter ido ver um ensaio de um grupo de periferia lá de Cuiabá. Era gente muito simples, mas eles faziam aquilo com uma dedicação tão absoluta. E o nome do espetáculo, acho que eu posso estar enganado, me perdoem se eu errar, gente. Alguma coisa como Só Mais Um Silva, que é uma música que é bem conhecida e que eu não conhecia. E aqueles meninos ali não eram mais do que 8, 10, 12. Gente muito dedicada, gente pé no chão. Quando eu digo meninos, não era o caso, não eram crianças, eram jovens adultos. Mas eles fazendo aquilo com uma dedicação tão absurda que eu chorei ali assistindo aquele ensaio, porque acho que veio junto à música, veio junto à realidade. E o Brasil é sofrido, né, gente? O Brasil é sofrido. 80% da nossa população é pobre. E aqueles caras sem nada, nada. Não tinha uma luta a mais, não tinha um brilho a mais, mas conseguiram fazer uma coisa tão emocionante que essa me veio à cabeça espontaneamente, Fábio, quando você perguntou. Isso. Muito provavelmente tem outras, mas essa me veio à memória rápida. Perfeito. Quando você citou aí, a própria música, né, Guto, descreve toda uma realidade, né? O nome da música é Rap do Silva. É um funk aqui do Rio, Rap do Silva. Rap do Silva. E foi tocar lá em Cuiabá, e o paulistano da Avenida Paulista meu foi lá fazer a cobertura de uma matéria, tentei fazer da maneira mais honesta possível. E eu acho que eu não posso deixar de mencionar, eu sou um sujeito muito musical, viu, Fábio? O que eu sempre quis fazer da vida sempre foi música, continua sendo. Então, eu peço a Deus que um dia ainda tenha a chance, talvez, de conjugar a música, que eu aprendi pouco, com a minha atividade profissional. Quem sabe rola uma ideia. Você gosta de música? Você está me dizendo que você gosta de cantar, Guto?
Cara, eu estudei canto. Eu estudei com uma professora que havia aqui em São Paulo, chamada Nancy Miranda, que era a professora dos grandes artistas. Estudei pouquíssimo com ela, mas eu estudei um pouquinho, fiz um pouco de canto Posso te dizer o seguinte, também adoro música. Posso te dizer o seguinte, aqui no meu jeitinho aqui, que sou só um bom ouvinte. Bom, meu filho, voz, você não precisa nem falar, né? Então, ensaiar aí, mas o que há? Eu queria muito lembrar o nome do artista que me encontrou um dia na antessala da Band, e ele é um cara, poxa, vai me faltar o nome dele agora. Era um cara adorado pela minha mãe, que Deus a tem em bom lugar. E aí eu encontrei com ele sentadinho lá esperando para entrar no estúdio, fui falar um boa tarde para ele, alguma coisa, ele virou para mim, poxa, por que eu não lembro o nome dele? Luiz Airão. Acho que foi ele, exatamente. Luiz Airão, sentadinho lá. Ele olha para mim e diz o seguinte: ainda bem que você não canta, meu amigo. Que com essa voz aí, que seria de nós? Eu falei, me aguarde, camarada. Me aguarde que estamos chegando. Luiz Airão. Guto, agora sim, eu tenho que te agradecer mais uma vez. Eu espero que você tenha gostado aqui de papiar aqui comigo, porque eu adorei. Muito obrigado. Como é que eu não vou gostar? Hashtag só pode ser bom. Só pode ser bom, hashtag. Fiquem com essa ideia na cabeça que depois a gente conversa. Tem alguém... Você precisa mandar beijo, que ela disse assim, olha, cheguei agora, estou acompanhando, que é a Vera Rua. Ah, minha sogra. Ei, Vera Rua. Beijo grande. Que bom que você está aí assistindo, tá vendo? Só quando eu saio de casa digo que vou trabalhar, porque eu vou mesmo. Agora chegou o Evandro Rua. Um abraço no Evandro. Evandro Sogrão. O Sogrão está feliz da vida que o Vasco está ressurgindo. Esse homem é devoto do Vasco da Gama. Abraço aí para vocês, gente. As meninas também, viu? Estou cuidando delas o melhor possível, que a minha mulher e minha filha estão aqui em casa comigo, graças a Deus. Queridos, então, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Para mim está sendo assim, mais um momento assim que eu vou guardar desse projeto que eu tenho feito, Guto. É um momento que eu vou guardar aqui você comigo, viu? Muito obrigado. Que honra. Só posso te desejar todo sucesso. Obrigado. Se quiser conversar mais, qualquer dia, chama de novo, que falação é com a gente. Não, cara, você chegou, esse Guto, ele não vai querer falar, mas muito pelo contrário, você ficou hiper à vontade, tá certo? Mas se não for para me divertir, não adianta, né? Em tudo. É verdade. Grande Querido, abraço, Bob. Obrigado, viu? Muito gentil. Sucesso. Muito obrigado. Muito. Obrigado, gente. Até o nosso próximo encontro, então. Viu? Tchau. Valeu. Bora conversar. Bora Tchau. conversar. Tchau.